Estamos começando mais um Lutz Podcast. E hoje, para conversar com a gente, temos o historiador, escritor, biografista, é assim que fala? Biógrafo. Biógrafo. Paulo Resutti. E aí, tudo bom? Tudo, obrigado, Lutz, pelo convite aqui para estar falando com você e com o teu público hoje. Cara, obrigado você por ter aceito. O seu canal, ultimamente, tá sendo um dos que eu mais assisto, assim. Poxa, que legal. É. Eu vou lá, boto, sei lá, pra lavar louça, alguma coisa, boto lá os teus vídeos e deixo como se Um fosse um monte de podcast gente, mesmo. eu brinco, eu tenho que fazer divulgação de produto de limpeza. Essa quantidade de gente, é sério, cara. É limpeza produtiva, cara. Nossa, desde o começo, assim, que eu criei o canal, todo mundo faz faxina em casa, no apartamento, me ouvindo. É uma coisa assim. É uma limpeza produtiva. Tô ali aprendendo uma coisa nova, legal. Muito massa, cara. Sua didática é muito boa, tudo muito bem pesquisado, enfim. Primeiramente, parabéns aí pelo canal, muito Obrigado, foda, cara. obrigado. Vi que você também foi formado em arquitetura, né, cara? Pois é, nada a Que ver, né? aleatório. Totalmente. Não, é assim, eu sempre gostei de história. Só que eu tinha um grande problema. Eu sou a segunda geração da minha família a ter uma formação de superior. Então, assim, o meu tio fez física na USP. Minha mãe e minha tia não estudaram. Meu tio, que era o mais novo, ainda fez física e tal. Se aposentou agora, trabalhava no governo. E eu e meu primo depois viemos. A gente não tinha ideia do que era uma carreira acadêmica. Sabe, não tinha. E a escola não te explica nada disso, né? A escola não te prepara para o mundo real. Te Até manda um hoje. monte de coisa pro bucho para você fazer um vestibular na época, hoje é o Enem. E então, assim, aquela coisa de nada contra professores de história. Mas eu eu não me via numa sala de aula dando aula. Então, para mim, na minha cabeça, fazer história era Dar dar aula pro aula. ensino médio. Tipo, porque aquilo era o que eu Sim. conhecia, né? E quando eu entrei, aí eu tinha um tio que desenhava, eu sempre gostei muito de desenhar, comecei a fazer curso de desenho com 13 anos de idade, com 14, 15 anos eu era instrutor de desenho artístico. Caraca, Na época eu cara. podia Que trabalhar com massa. menos de 18 e eu enveredei pelo desenho, acabei me interessando por arquitetura, porque o diretor da escola de desenho era arquiteto, e depois ele foi ser meu professor na faculdade de arquitetura. Eu acabei entrando na mesma faculdade que ele trabalhava, por uma coincidência. E aí eu fui fazer arquitetura, sabe assim? Eu gosto de desenhar, gosto de arquitetura, porque eu aprendi isso aí na escola de desenho, fazer perspectiva e tal. E aí comecei a me interessar por arquitetura ainda na escola de desenho, Foi... mas sempre com essa coisa de história. E aí na faculdade de arquitetura, na cadeira de urbanismo, eu tinha um professor, Jairo Ludmer, não sei se está vivo. Ele tinha uma mentalidade muito europeia, assim, de ver as coisas, ele fugia muito da casinha. A aula dele, cara, você não tem noção. E era aula de noite, eu não podia, eu tinha que trabalhar de dia e na época só tinha uma faculdade à noite em São Paulo, e era essa que eu fazia. Cara, ele levava a lista de chamada com ele, a gente tinha que pegar o metrô com ele, tipo, 7h30, 8 horas da noite, ia pro centro de São Paulo e estudar a história da evolução urbana da cidade de São Paulo em loco. Esse foi o Que primeiro maneiro, arranha-céu e não cara. sei o que, ele só liberava a lista quando acabava a aula. Então a gente batia o centro na época a pé, tranquilo, com o cara ensinando, tá Nossa, isso vendo? deve ter Olha, sido isso muito daqui. legal, cara. Não, e aquilo explodiu minha cabeça, porque aí entrou a história pela arquitetura. E aí eu fui ver, ai, será que eu tô no lugar certo? Aí Bateu o desespero. bateu o desespero. E aí, tanto que a minha, você conhece Paranapiacaba. Aham. Paranapiacaba foi o meu trabalho de conclusão de curso. Tipo, dane-se o que eu ia fazer em Paranapiacaba. Eu queria estudar Paranapiacaba, eu queria estudar os ingleses, História. estudar, tipo, inventei qualquer coisa, enfiei um hotel no meio de Paranapiacaba. E dane-se, entendeu? Mas eu queria entender aquilo. Ah, que Então, maneiro, e cara. aí eu vi que a história, ela tava dentro de mim de alguma maneira e que era esse caminho, mas eu trabalhei durante muitos anos com arquitetura e sempre tentando esboçar alguma coisa e tal. Só que a arquitetura também me levou para um dos personagens que me deu muito interesse, porque nessa brincadeira de ter que fazer Paranapiacaba como TCC, eu tive que Ah, entender o que era um restauro. E na época, em São Paulo,
eu tinha que fazer um estudo de um lugar que tinha sido restaurado para entender técnica de restauro, para ver se isso podia se aplicar nesse projeto de Paranapiacaba e tal. Nessa época, estava sendo reaberto em São Paulo o solar da Marquesa de Santos. E para mim, a Marquesa de Santos era amante do Dom Pedro I, a Marité Proença, na antiga TV Manchete, numa minissérie que foi um dos primeiros nus brasileiros da TV, era ela, ou ela foi Dona B, sei lá, ela fez um monte de mulher pelada na época. Eu lembro, moleque, né, a gente lembra disso. Fica na memória, né? Na memória. E ela fez uma minissérie chamada Marquesa de Santos. Então, como eu era pequeno e tinha visto isso, pra mim a Marquesa de Santos era amante de Dom Pedro, tava lá no Rio de Janeiro. O que que tem casa dela aqui em São Paulo? Aí eu tive que estudar a casa, tive que estudar ela e eu descobri, meu, ela nasceu aqui, ela nasceu em São Paulo, tá sepultada no cemitério da Consolação em São Paulo, teve casa em São Paulo, porque assim, o relacionamento, aí eu comecei a perceber umas coisas que aconteciam com as mulheres, que ainda acontece, essa coisa do rótulo. Eu tenho um outro livro chamado Mulheres do Brasil, onde eu explico isso, que a mulher ela entra para a história por duas vertentes, ou pela santidade ou pelo pecado. E é só isso que interessa. O resto não interessa. Então, eu comecei a entender essa questão. Ah, ela foi amante do Dom Pedro durante 7 anos, só que a mulher viveu 70. Cadê o resto da história dessa mulher? Da história. Aí eu comecei a ir atrás. Isso ainda também por causa da faculdade de arquitetura, tudo a ver com arquitetura, por causa da casa. E aí eu comecei a ir atrás. Aí eu vi que ela foi muito mais que amante do Dom Pedro. Ela foi uma mulher influente na política, um pouco brasileira, mas muito na política de São Paulo. Depois de acabar o relacionamento dela com o Dom Pedro, ela voltar para São Paulo, ela se casou com o governador do estado de São Paulo. Tipo assim, sabe, né? Saiu do imperador do Brasil para chegar no governador de São Paulo. Caramba. E assim, e era uma mulher forte, assim, ela descobriu que o dinheiro é que mandava. Então, por exemplo, ela só vai casar com esse segundo marido, porque o primeiro tentou matar ela, o Felício, ele esfaqueia ela e tal. E é nessa condição que ela conhece o Dom Pedro quando ele vem para São Paulo em agosto de 22, que aí em setembro ele vai proclamar a independência, mas eles se conhecem em agosto, porque é o irmão dela que está servindo de guia para ele aqui do Rio para São Paulo. E quando ela volta toda poderosa, porque ela faz o Dom Pedro comprar de volta, ele expulsa ela da corte porque ele casou de novo. Então tá para chegar a segunda esposa que ele tinha conseguido na Europa, e ela expulsa ele expulsa ela da corte. Só que ela faz ele comprar a casa que ele tinha dado para ela, comprar inclusive o balcão no teatro que era dela, engenho dela, um monte de coisa. Ela volta para São Paulo com parte desse dinheiro, que ele tenta dar o calote depois nela, mas com um monte de escravizados e um monte de coisa que... Rica. Era era a mulher mais rica de São Paulo. E aí o que ela faz? Quando ela começa a envolver com esse governador, o Rafael Tobias de Aguiar, que dá o nome, a rota, né? Rodas ostensivas Tobias de Aguiar, é homenagem ao Tobias de Aguiar, que é o marido dela. É porque ele que cria a primeira polícia de São Paulo. Então é uma homenagem a eles, à força pública. E aí, o que que acontece? Ela se junta com o Rafael, já viúva do primeiro marido lá, o cara que tentou esfaquear ela lá no começo. Ela se junta com ele, tem filhos com ele, só que ela só vai se casar com ele depois que foi feito toda a separação de bens dos dois. Ela casa com separação de bens. Porque na época, o que acontecia? Na hora que você casava com uma mulher, tudo que era dela passava a ser administrado pelo homem. Ela não. Ela descobriu o poder do dinheiro. Ela não vai deixar nenhum homem mandar nela. Então ela separa ela casa com separação total de bens. O que é dela, o que é dele é dele. Nessa época era super incomum isso. Totalmente. Totalmente. E existia a fórmula, mas não era o usual. Porque a mulher, teoricamente, não tinha tanta capacidade quanto o homem de gerir os próprios bens, né? A mulher era quase uma criança indefesa na concepção patriarcal da época. E tudo isso eu descobri por causa da arquitetura. Cara, não, sensacional. Porra, vamos começar então. Queria primeiramente agradecer aqui pelo presente, cara, do teu livro, muito legal. Esse aqui é o da Independência, né? Vou mostrar pro pessoal. Muito massa. Aí você tem vários livros e cada um tem uma temática diferente ali dentro da história do Brasil, né? Sim, o primeiro deles, como eu falei, eu tava...
O meu primeiro livro mesmo é sobre umas cartas, porque assim, eu tô falando desse negócio da Marquesa, arquitetura rolando e tal, e eu sempre pesquisando uma coisa a mais, tentando descobrir alguma coisa a mais, enquanto isso trabalhando com outras coisas. E nessa eu coloquei na cabeça que eu queria escrever um livro, uma biografia sobre a Marquesa de Santos, porque eu já estava conseguindo mais material e abrindo mais essa questão dessa personagem que, não, como eu tinha descoberto, não foi só amante do Dom Pedro, teve mais história. E aí, eu nessa ânsia de pesquisa, eu achei em Nova York, num arquivo que nenhum brasileiro tinha mexido até então, que era no arquivo da Hispanic Society of America, um lote de 94 cartas inéditas do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos. Ninguém nunca tinha achado. Sabia-se que tinha lá, Onde você achou? Desculpa. em Nova York, numa instituição chamada Hispanic Society of America, criada pelo Mr. Huntington. O Mr. Huntington, Archer Huntington, era um filho desses barões de estradas de ferro que enriqueceram durante Sei. a Gilded Age. E ele pegou essa fortuna e aplicou em pesquisas e colecionismo, principalmente América Latina. E ele foi amigo do Dom Pedro II. E ele comprou essas cartas. Como é que aconteceu essas cartas? Quando tem a proclamação da República no Brasil, a República usa alguma dessas cartas do Dom Pedro, que eram bem escandalosas, para a Marquesa de Santos, para mostrar. Chegam até a publicar, o Júlio Ribeiro publica um livrinho com as cartas, a primeira publicação dessas cartas são umas 3, 4 cartas, e que causam escândalo, porque é o imperador do Brasil, o cara que foi imperador do Brasil, falando com a amante, coisas tórridas e tal. Isso foi uma questão da República construir a sua imagem lá em 1891 como uma instituição mais libada que a monarquia. Então, Aham, tipo assim, para olha o eles. quão sujo eram esses caras. Exatamente, a Agora... gente é limpinho, entendeu? Olha, nós estamos trazendo uma decência para o Brasil. Enfim. E aí, o que a família fez? A família ficou receosa e alguém pegou e vendeu. Aí eu consegui traçar a genealogia dessa venda. A família dela vendeu esse lote de cartas para para um negociante francês, o Chandenan, e o Chandenan vendeu para um comerciante, para um antiquário na Alemanha, com quem esse Huntington dos Estados Unidos fazia negócio. Caramba, cara. E aí eu consegui. Aí isso foi para os Estados Unidos. Só que esse Huntington era foi amigo do Dom Pedro II, filho do cara que escrevia a carta para amante. Enquanto ele teve vivo, esse cara viveu até os anos 60, morreu quase 100 anos. Enquanto ele teve vivo, ninguém pôde chegar perto. Ele não liberou a pesquisa. E eu consegui chegar lá em 2011, tipo, Nossa. e tava lá. E ninguém nunca tinha tocado. Aí eu parei a biografia da Marquesa de Santos, eu transcrevi as cartas do Dom Pedro para ela e lancei o meu primeiro livro, que foi um grande escândalo. Essas cartas me catapultaram para o mercado literário brasileiro, porque foi uma loucura. Eu lancei em 2011, no meio do carnaval. Entre acabar o carnaval e começar a ter a distribuição dos livros, cara, eu fazia 5 entrevistas por dia, assim. Eu falei do Jô Soares a Playboy, sabe assim, tipo, uma coisa assim, a Sexy, toda revista de sacanagem na época me entrevistava por causa das cartas picantes. E é uma coisa engraçada até. Então, é do sério, a Veja deu a matéria, só não foi capa da Veja porque a Elizabeth Taylor morreu. Mas em compensação, Elizabeth Taylor morreu. E a capa era a foto dela linda, maravilhosa. Todo mundo comprou a Veja daquela semana por causa da capa e da matéria. E aí no meio tava a descoberta das cartas lá no meio. E aí foi um dos meus livros mais vendidos, assim. Para você ter uma ideia, na época que eu lancei, era normal você imprimir 3.000 livros na perspectiva de você
vender 3 mil exemplares em 2 anos e meio, por aí. 1 ano e meio a Caramba, cara. 2 anos. Eles tiraram 3 mil e em menos de um mês já estavam tirando outra tiragem de 5 mil. Sabe, quem é esse cara, sabe? Aí eu fui atacado por tudo quanto é canto. Quem é esse Mas aí. picareta? Quem é arquiteto tá se metendo a escrever sobre história? E aí Essa começou sua loucura toda. carreira, digamos, na história mesmo, que foi Sim, escrevendo livros e tudo mais. porque logo depois aí veio a biografia da Marquesa de Santos. Aí depois eu lancei a biografia do Dom Pedro I em 2016, em 2015. Aí eu ganhei o prêmio Jabuti de literatura com ele e lancei aí na sequência em Portugal. Saiu aqui em Portugal. Aí depois veio a biografia da Leopoldina, Dom Pedro II. Aí teve Mulheres do Brasil no meio disso tudo, que foi uma encomenda da própria editora, que queria um livro sobre mulheres, né? Eu já tinha escrito sobre a Marquesa, já tinha escrito sobre a Leopoldina, eu estava meio inserido nisso que eu comentei, né? Desse apagamento, né? Da mulher, como Aham. que a mulher entra na história, e aí eu aprofundei dentro da história do Brasil essas mulheres que desapareceram de alguma maneira. E que muitas lutaram na Guerra do Paraguai, inclusive, e não é contado, Nossa, porque não cara. se. Se você fosse requisitado para a guerra, muitas vezes você acabava indo com a mãe, com a mulher ou com a amante. A mulher ia cuidar de você. Então tinha as vivandeiras que seguiam o exército do Paraguai. Tanto que você lê as ordens ou do Caxias ou do Osório e tal quando eles estavam fazendo movimentação do exército, principalmente quando ia atacar alguma posição do inimigo, que aí era uma coisa perigosa, não era só um deslocamento normal, ou que sabia-se que tinha inimigo naquela região, ele na própria ordem do dia se pedia para as vivandeiras não seguirem o exército. Quer dizer, tinha uma leva de mulheres juntos. E muitas dessas mulheres acabavam pegando em armas quando os homens caíam mortos. E às vezes continuavam seguindo. Essas eram as Nossa, e mais ninguém fala disso. Não. E essas são as mais pobres, mas tem outras que tentaram entrar mesmo por exército, que chegaram a se alistar e tal. E antes disso, você tem a Maria Quitéria, que vai lutar na Guerra do Paraguai, que era uma baiana, e ela se veste de homem para conseguir entrar, e ela não é descoberta Caramba. inicialmente. E aí o pai vai lá brigar para tirar a mulher. Quando ele descobre que a filha. Porque a Bahia, né? Isso é pouco falado. Na época da independência, a Bahia e o norte do Brasil, Nordeste e o Norte, foram os lugares mais atacados pelos portugueses. E lá houve batalhas mesmo, né? Salvador foi tomado, até você libertar Salvador, o grito foi em 7 de setembro de 1822, mas a Bahia, Salvador, é libertada em 3 de julho de 1823. Quer dizer, você ainda tinha várias coisas acontecendo no Brasil. Não é porque o cara levantou o braço aqui no Ipiranga que resolveu tudo, entendeu? E aí você tem os brasileiros indo de fazendas em fazendas pedindo gente pro exército brasileiro para se livrar dos portugueses. E a Maria Quitéria, ela morava com o pai numa fazenda e ouve aquele discurso e quer participar da batalha. E ela é criada pelo pai, a mãe morreu muito jovem, então ela sabe caçar, ela sabe montar, ela sabe mexer com arma. E ela quer porque quer ir. Aí o pai fala que não, que você tá louca, que você não vai nada e vai embora para outra fazenda. Nessa que o pai vira as costas, ela rouba a roupa do cunhado, calça, camisa e tudo mais, não podia ir de Nossa. sala. E aí se apresenta como. ah, ela se apresenta como um homem no QG lá do exército, colocam ela pra atirar, vê que ela é uma boa atiradora. E aí, quando o pai descobre, ele vai lá pegar. E o cara fala: Não, ela é um dos melhores homens que eu tenho. Não vai levar, não. Aí só mudam a roupa dela, colocam uma saia, mantém a calça, mas colocam uma saia por fora. E ela vai, depois vai ser recebida pelo Dom Pedro, vai receber comenda do Dom Pedro, Porra, que e aí vai pedir foda. pro Dom Pedro escrever uma carta pro pai dela pedindo para ele receber ela de volta, para perdoar, porque o pai tinha brigado com ela. E Do para próprio você. Dom Pedro. E só que é engraçado que a gente sabe tudo isso por quê? Porque foi uma mulher que registrou. Foi uma inglesa chamada Maria Graham que lançou. Ela estava na corte na época que a Maria Quitéria chega
em 1823, 24. E ela escreve Diário de uma Viagem ao Brasil. E nesse Diário de uma Viagem ao Brasil, ela conta a história da Maria Quitéria e mais, ela coloca uma gravura. O único retrato da Maria Quitéria que a gente conhece é esse que está num livro de uma. Quer dizer, uma mulher achou importante registrar a história de uma Senão outra ninguém mulher. saberia. Senão, isso estaria. Tipo, isso estaria no meio da papelada do exército. Alguém teria que, sem querer, achar isso hoje em dia pra contar essa história, entendeu? Quer dizer, mas não, graças a Deus, uma inglesa registrou isso. Caramba, cara, que interessante. Puta, eu tenho tantas perguntas. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho nos nossos patrocinadores aqui. Bom, vocês já sabem, quem apoia aqui o canal há mais tempo é a Insider. A Insider, ela cria essas roupas aqui mais minimalistas, mas aí não tem só preto, tem preto, branco, azul, todas as cores. Minimalistas, mas com bastante tecnologia envolvida. Então, são roupas que você não precisa passar, não fica odor. Você mandou um treinão, fez alguma coisa do tipo, suou pra caramba, aquele suor aquele molhado ali da roupa não fica muito tempo. Então, inclusive, você pode, depois de treinar com a mesma roupa, pode fazer uma outra coisa, ir pro shopping, trabalhar, sei lá, que ela seca e fica. Nem parece que você suou. Então, pra quem quiser conhecer mais da Insider, tem aí no primeiro link da descrição o site deles. Lá vocês vão encontrar várias peças diferentes. Aí você me pergunta, tá, Lutz, qual que eu compro? Qual que eu experimento se eu não conheço a marca? Vai na Tech T-Shirt, que é a camiseta clássica deles, com bastante tecnologia ali envolvida. Ou vai em algum dos kits. Então tem kit lá que você pode comprar 3, 6 camisetas de uma vez. Ou até mesmo um kit de iniciante, digamos assim, que tem lá. Que vem a camiseta, a cueca, meia e tudo mais. E tem também roupa feminina, obviamente, tá? Não tem. Às vezes eu sempre dou exemplo de cueca porque eu sou e acabo dando esse exemplo. Mas tem também calcinha, tem todos os outros aparatos aí. Então, pra quem quiser conhecer um pouco mais, primeiro link na descrição. E aí eles mandaram também um presentinho aqui pra você. Oba. E sabendo que você já E tem vários, né? eu amo, porque. Ah, não, melhor coisa que não precisa passar. Melhor coisa. Melhor coisa. Eu também acho, esse é o principal pra mim. Nossa. Legal, aí tem um Obrigado. kitzinho aí também. E agora estamos com um novo patrocinador aqui no canal também. Então queria agradecer a Pod Kombuchás, que o kombucha, né, muitos não conhecem, mas é uma bebida fermentada 100% natural, no caso da Pod, né? Tem outras marcas que, por exemplo, tem aditivos de açúcar e coisas assim. No caso da Pod não, a Pod faz 100% natural. E explicando de uma forma simples, básica, é muito parecido com refrigerante. Então, inclusive, eu tô usando para substituir refrigerante da minha vida. Não só porque faz mal, mas também por ter cafeína e eu tomar de noite e me atrapalhar. Tô tomando agora o kombucha da Pod, já faz aí mais ou menos um mês e tô gostando bastante. Sabem que eu sou muito chato com parceria aqui e foi depois de experimentar eles por um tempo que eu decidi aceitar. Então imagina que é como se fosse um refrigerante, só que 100% natural. Então tem esse aqui de uva, por exemplo, que é o meu sabor favorito. Todos são bons, mas esse aqui é o meu favorito, que é muito parecido com aquele refrigerante famoso de uva lá. Então pra quem quiser conhecer, também tá na descrição o link da Pod, utilizando o cupom LUTZ, vocês podem ter aí descontos também lá. E aí tem um kitzinho, até eu vou dar aqui pro Paulo. O kitzinho deles também tem um kit de degustação, Opa. que tem vários sabores aí. Obrigado. Bem interessante. É uma bebida que eu até conhecia, mas eu já tinha experimentado, não tinha gostado. O Pod foi a primeira que eu gostei, assim, realmente dá pra tomar direto. Faz muito bem pro intestino, pra microbiota. Vocês que acompanham aqui o Lutz sabem que o Lutz Podcast, vocês sabem que muitos profissionais vêm aqui e falam que um dos principais fatores para uma vida saudável é ter uma microbiota saudável, ter um intestino saudável. Então, é isto. Pod kombuchás, beleza? Cupom Lutz. Paulo, então, vou até abrir meu pod aqui. Muito bom, nossa senhora. Se fosse pra gente pensar digamos, dar um zoom out, assim, e pensar em uma timeline, assim, quais seriam os principais momentos da história do Brasil? Sei que tem antes do descobrimento, aí tem o colonial, tem o imperial, não sei se é assim que fala, Sim. mas tem todos esses momentos. Quais seriam eles? Então, eu acredito que assim, tem vários momentos que a gente vai se descobrir como nação. Então, porque é difícil, né? A gente. Por exemplo, nós somos uma nação muito recente. Então, assim, apesar dos portugueses terem achado o
Brasil, né? Porque quem estava perdido era eles, quem estava aqui estava tudo certo. Em 1500, nós como nação, nós vamos começar essa construção a partir de 1822. Tá. Porque o que acontece? Antes de 22, você não tinha nem o gentílico Que é isso? brasileiro. Ainda tá. Você era ou mineiro, ou baiano, ou paulista. Você não tinha brasileiro. O que acontecia? Apesar de você ter um vice-rei no Brasil, e o Brasil nem ser um vice-reinado, na verdade vai ser reino lá em 1815, lá com o Dom João, a administração, ela era uma administração que visava recolher o que a gente produziu de imposto e mandar. Era uma coisa administrativa financeira. Não era uma coisa muito. Então você tinha administração em São Paulo, você tinha administração em Minas, você não tinha algo que conversasse com tudo, você não tinha uma universidade que trazia essas pessoas para determinado local. Se você fosse estudar, você tinha que estudar lá em Portugal, ou na França, ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar. Então, a formação do gentílico está junto com o processo da independência do Brasil. A partir de 1821, por aí, você já vai começar a ver na imprensa a criação de um gentílico. Então, tenta-se brasilianos, brasílicos, começa até discussão, como é que a gente devia se chamar? Quer dizer, a gente nem sabia como devia se chamar naquela época. Caramba, cara. Tanto que quando você vê essas críticas, quem acompanha o noticiário vai conseguir ver isso claramente, dessa xenofobia que acontece com alguns brasileiros em universidades em Portugal hoje, já acontecia em 1700, 1800. Não é uma coisa recente. E aí, quando você vê o modo como eles eram tratados, o mineiro é rico, mas é burro, o baiano não é o brasileiro. Eles se identificavam da capitania que eles vinham, não do país como um todo. Então essa ideia de Brasil, ela vai ser criada só a partir de 1822, como uma nação só, como um povo só. E o que a gente tenta se acertar até hoje, né? Então eu acho que esse processo de independência é um marco. E aí você tem outros. Você tem as expulsões, então quando a pior delas é a expulsão dos holandeses. Então aí você vai ter a Batalha de Guararapes, que aí junta, né? Nesse livro mesmo tem um. Isso aqui tá na. Tá no. Abri na página. Isso daqui dá pra ver, não? Coloca pra Aqui essa mesmo? câmera aqui. Então, É isso mesmo? daqui Boa. Perfeito. é um ex-voto. Então, isso aqui é alguém que fez uma promessa e mandou pintar. Isso aqui é a Batalha de Guararapes. Isso aqui está lá no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. E você tem os negros, os negros, os indígenas e os brasileiros meio divididos, mas aí você já vê três raças, né? Você vê três etnias lutando contra o inimigo comum. E aí, Nossa Senhora da Conceição ajudando aqui. E então algum brasileiro que sobreviveu a batalha mandou fazer esse ex-voto. Ex-voto é quando você oferece alguma coisa para santo, tal, que é aquelas cabeças, às vezes que Sei. tem pedra, né? Então alguém mandava pintar. Então isso aqui é um momento que é criado o Exército Nacional, que é aí você junta todo essas etnias que vão realmente ser as etnias formadoras do Brasil, né? O branco, o europeu, Então, assim, eu tenho umas particularidades meio não gosto de mim. São umas coisas que eu acho muito forte, assim, que acabam moldando a gente como nação. Então, digamos o primeiro ponto importante ali da história do Brasil, que um ponto de mudança grande foi a independência em 22. Sim, seria o processo da independência, né? Porque é uma coisa que ela começa lá em 21
e ela vai se estender até 25, final de 25, 26, quando aí tá tudo acertado com Portugal. Portugal, beleza, a gente reconhece, perdemos o Playboy e tal. Segue em frente aí tem o tratado assinado e tal. Porque aí todo mundo. Porque foi marcado 22 por causa dessa. São Paulo é que monta, na verdade, essa questão do 7 de setembro. É uma construção paulista. E essa construção paulista ela começa a partir da segunda metade do século XIX, porque é quando São Paulo está enriquecendo cada vez mais por causa do café. Então ela quer marcar a sua posição, inclusive já tem a riqueza, agora quer se colocar dentro da história do Brasil. E aqui foi onde o Dom Pedro deu o grito. Então começa essa construção, inclusive com a encomenda pelo governo do estado de São Paulo, do Pedro Américo, quadro do grito. Né? O Museu do Ipiranga é construído para celebrar o grito. Nem sabiam o que iam fazer com o prédio, para você ter uma ideia. Mas tinha que ter um prédio. O Dom Pedro II coloca uma escola, pelo menos aí, né? Tipo, eu acho que a intenção talvez fosse ser um palácio para o imperador, mas no imperador coloca uma escola aí, valeu. E o quadro já é encomendado dentro dessa construção do prédio lá do Ipiranga, que depois vai virar o Museu do Ipiranga. Então, e é muito restrito, né? Porque assim, foi cenário do grito, mas antes disso já teve o fico do Dom Pedro falando que ia ficar no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que não ia receber as ordens da corte, lá no comecinho de 22. Aí você tem tudo que está acontecendo no Brasil, quer dizer, a Bahia só vai se libertar do jugo português em 1823, em julho de 23. Até final de 23, começo de 24, toda a parte que hoje é Belém, Amazonas, ainda está junto com Portugal. Eles não querem ficar com o Brasil. Então foi um processo assim que demorou A anos. ser vencido, não foi uma Entendi. coisa que assim, você falou o dedo, o cara deu um grito 4h30 da tarde. Assinou um negócio e acabou. Não foi Tipo, isso. não é assim. E então eu acho. E lá a gente começa essa coisa de tentar juntar todo mundo e virar uma nação, entendeu? E criar essa nação que a gente tem hoje chamada Brasil. Então por isso que eu falo. Tudo bem, eles chegaram aqui em 1500, mas a criação, a ideia de Brasil, ela começa com o processo de independência. Antes disso não se tem essa ideia. Tem ideia de fragmentos, de coisas que aconteciam aqui, ali. Às vezes se ajudava um pouco aqui, um pouco ali, sobe paulista para ajudar baiano contra os holandeses, mas é coisa muito esporádica, não é uma coisa muito... Interessante, cara. Então tinham várias ali. Países que não se conversavam Aham. muito, entendeu? É uma coisa bem mais complexa do que passam pra gente em sala de aula, né? E é por isso que eu gosto da história, a gente acaba descobrindo umas coisas legais. E aí então ocorre esse processo da. Qual que é o processo de acontecer a independência? Assim, o que motivou isso? Napoleão invadindo a Europa, tocando terror, levando as ideias da Revolução Francesa para todos os cantos da Europa, porque antigamente você não tinha essa ideia de igualdade entre as pessoas. A igualdade entre as pessoas é você identifica todo mundo como um ser humano e todo mundo é igual. Mas como assim todo mundo é igual? O nobre é igual ao pobre? Não tinha isso. O nobre é igual ao camponês? Como assim o camponês vai ter direito igual né? Não tinha isso. Só que isso vai começar a acontecer com a ascensão da burguesia, porque a burguesia vai enriquecendo e ela fala, peraí, o meu espaço. Então vamos criar aí umas coisas, tem uns iluministas aí criando umas histórias, vamos encaixar dentro da gente pra gente ver se acende, né, socialmente e tal. E porque ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha posição de poder, porque quem tinha posição de poder eram os bem-nascidos. Era hereditária essa questão. E você não e elas eram impermeáveis, essas Interessante, classes. cara. E aí você, nesse mote, você tem a Revolução Francesa, onde tenta nivelar tudo, mata um monte de gente, aquela coisa de terror e tal. Me dá um E resumo, tipo assim, rápido, só porque eu também não tenho conhecimento disso, e acho que a maioria das pessoas também não tem, qual que é a importância da Revolução Francesa e o que ela foi exatamente, assim? O que ela mudou ali?
ela mudou o seguinte, ela traz para a Europa algo que já estava sendo um balão de ensaio nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o primeiro a ter contato com essas ideias iluministas, desses pensamentos iluministas que tem a ver com o conhecimento. Então, você tem os enciclopedistas nesse meio, de Diderot, etc. Então, você tem uma classe que ela vai ser elevada pelo que ela sabe. Então, a questão do é assim, não cola mais, né? Mas por que é assim? Então você tem todas essas questões que já mexem com ciência, com filosofia, sendo levada para uma quantidade maior de pessoas, e você tem esse primeiro balão de ensaio na Revolução Norte-Americana, quando eles se separam e aí cria-se a primeira República das Américas. E a França ajuda, porque a França estava em guerra com a Inglaterra e tal, e aí ajuda, e aí vai um exército francês lá para a Inglaterra, para os Estados Unidos ajudar na batalha contra os ingleses. Só que esses oficiais voltam. E na hora que esses oficiais voltam, eles falam, puxa, mas lá foi legal, né? Tava legal lá nos Estados Unidos. E aí começa então a se criar, pelo menos dentro do exército francês e desses nobres que foram, essas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, que vai ser um dos motes da Revolução Francesa. Então os Estados Unidos foi importante para impactou muito a história do mundo. E nossa também, porque a Inconfidência Mineira, ela nasce das ideias dos Estados Unidos, não da Revolução Francesa. A nossa Inconfidência aqui, ela vem dos Estados Unidos. Ela não vem da Revolução Francesa. Ela é anterior à Revolução Francesa. E então essas ideias que estão pululando aí por aí acabam chegando em terra fértil lá na França, onde você está tendo uma crise medonha, porque teve uma... Eu não lembro se foi uma praia, acho que foi um dos piores invernos, então não tem comida nos campos. E isso deixa a multidão enfurecida. E aí a culpa é do rei, e aí coloca a culpa em tal. E aí isso vai num crescendo. Você vai recomenda aquelas mãos de fruta, porco assado. Aí cria-se essa lenda que a Maria Antonieta mandou, eles, já que não tem pão, come brioche, e que é uma bobagem. Isso eu tenho um livro que é inédito sobre a Maria Antonieta. É assim, um dos fake news, assim, a mulher caiu, assim, a mulher foi uma poça de fake news, assim, tudo que falam que ela fez, na verdade, aconteceu antes ou depois, mas colocaram tudo nela para enfurecer esse povo faminto, sabe? A culpa é da rainha, né? Que é fácil, quando você encontra um culpado, se você eliminar ele, acabou tudo, mas não é assim. Bom, aí você vai ter a Revolução Francesa. Nesse processo da Revolução Francesa, você vai ter a Carta dos Homens e dos Cidadãos, dos direitos dos homens e dos cidadãos, então aí todo mundo nasce igual, blá, 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 toda aquela carta de direito, que vai levar uma Constituição. E, é claro, eram os homens, literalmente eram os homens, mulher não fazia parte desses direitos dos homens, entendeu? Direitos dos homens. Não é dos humanos. Não, dos humanos. E aí essa carta de direito vai começar a influenciar como as outras pessoas pensam. Só que o problema é o seguinte, aí você vai entrar num período chamado terror, onde o rei vai ser morto, a rainha vai ser morta, um monte de nobre vai ser morto, e o resto da Europa fica assim, meu Deus, né? O que está acontecendo lá? Isso aí vai acabar se espalhando. As nossas nações vão começar a pensar que todo mundo pode ser igual, essa loucura toda, e aonde que vai? Porque, assim, 1789 e tal, você ainda tinha, em boa parte da Europa, um sistema ainda meio feudal. Era uma coisa ainda bem assim, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? E as nações, elas se juntam, formam uma coligação para invadir a França, para acabar com essa loucura. Só que tem um cara chamado Napoleão Bonaparte. Né? E aí o Napoleão, ele começa... Que é um cara foda. Ele baixinho, ele sabia o que estava fazendo. E aí ele começa a vencer essas batalhas. Antes dele, já teve, né? Ele não é que ele salva a pátria, já teve generais antes dele. Por que ele é uma figura, assim, ele era um bom... O ser humano, a figura Napoleão, ele era, digamos, ele teve essa visibilidade toda porque ele era um bom estrategista, ele era um bom... Ele era um bom líder. Ele era carismático,
E ele era, para essa burguesia que tinha subido ao poder, uma figura vendável. Então ele precisava se casar, joga a Josefina no colo dele, então pronto, o bonitinho já tá casado e tal. Então ele embrulha ele para presente também já vendo que ele poderia ser o próximo a ser o grande líder da França. Né? Não é uma coisa sozinho ele não se Não, fez sozinho. Tem toda uma... E aí, do mesmo jeito que eu falei, a primeira coligação se ferra, mas ele ainda tá lá brigando em outros lugares. Ao defender a República, ele mata franceses em Paris, tem uma batalha em Paris entre monarquistas e republicanos. Ele acaba com essa revolta, acaba com a revolta da Vendée e outras, e aí ele começa a pegar os exércitos que vão confiando a ele e invadindo a Itália. Da Itália ele vai tomando parte do território italiano e chega até Viena. E em Viena, ele entra em Viena, derrota os austríacos, tem que negociar a paz com ele e tal. Então ele acaba virando meio que o braço armado dessa revolução. E por onde ele passa, ele vai levando os ideais dessa Revolução Francesa. Então, que eram os ideais iluministas. Os ideais iluministas. E aí essa coisa da igualdade, da igualdade das pessoas, a divisão a divisão de Estado e Igreja. Então, você tira da mão da Igreja o registro civil. A Igreja não é mais responsável por marcar quem nasce, quem morre. Quem faz isso é o Estado. E quem casa também é o Estado. Então, a partir disso, as pessoas, principalmente nos países germânicos, eles adoram essa coisa, porque eles podem se divorciar e podem se casar novamente. O próprio Napoleão vai se divorciar da Josefina para casar com a filha do imperador da Áustria, a Maria Luísa. Então você tem esse instrumento do divórcio dentro do Estado. Você tira esse poder da igreja. E aí entra também a questão da secularização dos bens da igreja, entre várias coisas, e você tem o Código Napoleônico, que é o que você tinha antigamente? Você tinha um conjunto de leis que só se você fosse um crânio você ia guardar tudo aquilo, todo mundo ia te enrolar, principalmente os nobres, e a Revolução Francesa e o Napoleão, ele cria os códigos. Então tá tudo certo, todo mundo consegue ter aquilo para ler quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Ele vai padronizar ele vai criar o telégrafo, então ele vai ampliar a questão do telégrafo visual, então a velocidade da informação aumenta. Você vai ter uma padronização metro, decilitro, quilograma, grama, vai ser tudo por causa da Revolução Francesa que ele vai levar para esses locais. Aqui no Brasil isso só vai chegar depois, em 1820 e tanto. Esses países, até ele começar a cobrar muito imposto para conseguir manter esse exército sempre em funcionamento, aí esses países vão se revoltar e aí ele vai começar a perder a guerra lá. Só que antes disso, o que ele faz? Além de tudo isso, também ele leva a Constituição para todo lugar que ele invade. E ele tem o nepotismo dele era maravilhoso. Ele invade a Holanda, coloca o irmão dele no trono da Holanda, ele invade a Espanha, coloca o irmão dele no trono da Espanha, ele vai fazer todo mundo de rei da família, sabe assim? Acho que aí ninguém pediu dinheiro emprestado. Eu tava no trono, aí não me enche o saco. E aí ele vai fazendo isso, e os irmãos vão fazendo um monte de besteira, porque os irmãos não eram ele era inteligente da família, e aí vai chegar, por exemplo na Espanha vai se ter a primeira Constituição, que é 1812. Então sempre que entrava a França, invadia o local, criava-se uma constituinte no local. E isso vai mudando, então mesmo quando ele é derrotado, esses países começam a se revoltar depois, porque ele é derrotado, o rei volta, os franceses vão embora, então o rei da Espanha volta para a Espanha. E acaba com essa loucura de Constituição. Eu sou o rei, eu sou a lei, Deus me colocou no trono para governar vocês, a minha vontade é a verdade, acabou. E aí, claro, vai gerar um monte de revolta, porque os caras descobriram que é a Constituição, descobriram que é ter lei, direito e tal, descobriram que todo mundo é igual perante a lei.
E então essa contra-reação conservadora acaba gerando várias questões na Europa toda. Enquanto isso, muito antes disso, em 1808, o Napoleão vai invadir Portugal. E aí vem a corte para o Brasil. Por que ele invade Portugal? Porque Portugal continua tendo relação com a Inglaterra, que era a grande inimiga da França. E ele tentou várias vezes, o Napoleão, derrotar a Inglaterra. Só que ele não consegue porque a expertise britânica, é uma ilha, é a força naval. E a força naval da França não é párea para Napoleão. E aí o Dom João era engraçado, porque você já viu, você vê o mapa da Europa, Portugal é um negocinho num canto, assim, caindo no oceano. Só que ele tinha toda a possessão aqui na América. A boa parte da América era de Portugal. O problema é que, assim, aquele niscozinho de país não tinha um bom exército. Então ele faz um jogo de morde-a-sopra entre o que o Napoleão fica pedindo, que é para ele fechar os portos para a Inglaterra. Porque o Napoleão, a partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir invadir a Inglaterra, que ele não vai conseguir derrotar a força marítima, ele quer asfixiar os ingleses onde dói mais, no bolso. Então ele faz o bloqueio continental, que é o continente europeu não pode mais negociar com a Inglaterra. Cara, ele era inteligente pra caramba. E aí o rei de Portugal fica enrolando, não fecha os portos, sabe? É um jogo de morde-a-sopra. Aí tenta oferecer o Dom Pedro, que depois vai vir ser o imperador do Brasil, para casar com uma sobrinha de Napoleão. Vai enrolando, manda diamante, umas coisas assim. Só que tem uma hora que o cara se enche o saco e invade. Só que antes de invadir, o Dom João já tinha feito todo um esquema de vir para a corte, fala de fuga e tal. Mas tem todo, se você pegar isso muito detalhadamente, você vê que tinha um plano de saída. Meses antes, Portugal dá ordens para os navios que estão aqui no Brasil, já cheio de mercadoria, não partir para a Europa. Porque não se sabia. Imagine um monte de navio aqui no Brasil, cheio de mercadoria, para levar essas mercadorias para Portugal, para redistribuir ou para vender para Inglaterra. Se chega esses navios e o Napoleão invadiu já, quer dizer, vai ficar tudo na mão deles. Então eles mandam sustar esses navios, manter esses navios nos portos aqui. Enquanto isso, eles mandam a frota do Mediterrâneo ir para Portugal. E enquanto isso, os caras estão até empacotando a Biblioteca Real. Não foi uma coisa que. Então, aí quando é invadido, que tem a notícia da invasão, aí eles entram nos navios e vêm pra cá. Tanto que o Napoleão vai falar, já no exílio em Santa Helena, que o Dom João foi o único príncipe europeu que enganou ele. Que ele chega aqui e cria uma nação que ainda não existia muito bem. Em 1808, isso aqui era uma propriedade privada de Portugal. Porque tudo era só feito sobre as ordens de Portugal. Nenhum estrangeiro podia entrar aqui se não tivesse autorização. Se entrasse, circulasse, era preso. Nenhum navio estrangeiro podia negociar em portos brasileiros se não tivesse autorização de Portugal. Quer dizer, isso aqui era uma propriedade privada. E a partir do momento que o Dom João chega aqui, ele abre os portos para as nações amigas, que era a Inglaterra, no caso, porque todas as outras, Napoleão tinha invadido. E ele tenta, e aí ele mantém durante anos isso aqui como um sistema absolutista. Independente do que estava acontecendo na Europa, Constituição para tudo quanto é lado e tal. E ele não quer voltar para a Europa. Ele transforma isso aqui no Reino Unido para justificar porque ele permanece aqui. Ele queria continuar aqui. Tipo, ele via o Brasil como futuro. Ele não queria voltar para Portugal. Aqui ele vai criar uma nação. Então ele vai criar o Banco do Brasil, vai criar o Jardim Botânico para fazer a culturação de espécies, para ver se manda vir uma colônia de chineses para o Rio de Janeiro para plantar chá, para ver se dá chá aqui para vender chá para Inglaterra. Dom João. Isso é entre 1808 e 1821. Vai transformar o Rio de Janeiro, vai vir a missão francesa com artistas para cá, Grangé de Montigny, um monte de arquiteto. Imagina nessa época, os caras chegando lá no Rio, aquela paisagem linda assim. Deve ter sido um motivador pra eles, não? Olha, a paisagem era linda, mas assim, a cidade era pequena, os caras estavam acostumados com Lisboa, né? Então, assim, se bem que o calor de Lisboa, dependendo do momento, é tanto quanto o Rio. Só que o Rio era não era tão quente na época que tinha mais vegetação.
Mas a cidade era pequena, era acanhada, também não pega bem, ele sai expulsando todo mundo para colocar o povo da corte nas casas que pertencem a outras Verdade. pessoas. Então, assim, ele transforma esse Rio de Janeiro e ao mesmo tempo vai transformando o Brasil. Só que o Brasil começa a ficar irritado com o Dom João, porque A o Rio, população. a população, porque assim começa a ter mais imposto. Porque para manter É. essa corte no Rio de Janeiro precisa de mais dinheiro. Para manter iluminação de rua no Rio de Janeiro, Belém paga imposto. Você tem, sabe, tem umas coisas assim que é complicado. E aí começam os. Vai ter em 1817, uma insurgência em Pernambuco. Pernambuco vai ficar separado do Brasil durante quase 4 meses. Tem que mandar exército para lá. Eles estavam tentando se separar. Estavam tentando resgatar o Napoleão de Santa Helena, que já estava preso, para trazer para Pernambuco, para virar presidente Aham. daquela região. Caramba, cara. E aí, claro, eles conseguem diminuir isso e tal. Só que todas essas ideias, né, Portugal acaba virando uma colônia do Brasil.